Gente bonita, tomara que a câmera esteja boa. Continuando, já que eu preciso dar conta da matéria do segundo ano de Química, vamos continuar falando sobre Química. Só que hoje eu vou retomar um pouquinho alguns conceitos que eu já ensinei. Sabe por quê? Porque eu fui a professora, então não tem como dizer, não, você não ensinou. Ensinei sim. Então vamos aqui o nosso lindo bloco. Vamos começar. Temos que lembrar que você tem que reconhecer que isso aqui é a nossa amiga tabela periódica. Todos os elementos químicos estão aqui. Por sinal, essa daqui é atualizada. Nós chegamos no limite da tabela periódica. Lembra que eu já tinha comentado sobre isso? O limite, 118 elementos. Se alguém inventar mais um ou descobrir mais um, isso tudo vai ter que ser reformulado. É um grande problema. Inclusive, todos estão com a nomenclatura nova, que eu nunca parei para olhar, porque esses nomes são horríveis, né? Por que nomenclatura nova, professora? Porque na tabela periódica existe a regra. Você só pode ter uma letra ou duas letras. A primeira sempre tem que ser uma letra do tipo maiúscula, ou ela fica sozinha, ou se tiver uma do lado, a outra obrigatoriamente tem que ser minúscula. Senão, são dois elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar e escrever S e I, ou S e I. Si é aqui, ó, silício. Um elemento químico só. Agora, S maiúsculo e I maiúsculo, eu tenho enxofre. Cadê o enxofre? E eu tenho aqui o iodo. São dois elementos químicos diferentes. Então, a letra maiúscula e a letra minúscula fazem muita diferença. Você tem que se lembrar que na tabela periódica, todos os átomos querem fazer casais. Eles querem formar substâncias novas. Eles querem se misturar. Querem fazer ligações químicas. Querem chegar no número perfeito. Eles querem chegar no 8. Alguns querem chegar no 2, sabe que toda regra tem exceções, né? Alguns querem chegar no 2, mas a grande maioria quer chegar no número perfeito, regra do octeto, quer chegar em 8 elétrons na última camada. Então, todos esses 118 estão em busca disso, tirando esses aqui, ó, dessa coluna, todos que estão aqui nessa coluna, chamado de gases nobres, esses não querem. Então, esses que estão aqui, ó, esses não querem. Todos os outros querem formar um casal. Querem fazer duplas, trio, quarteto, quinteto, sexteto, não importa, é suruba, não tem, pode vir que tá cabendo. Enquanto todos não ficarem felizes, vão colocando átomo. Por quê? Eu tenho uma região central do átomo, onde eu vou encontrar cargas positivas, senhor próton, cargas nulas, que é o nêutron, que ajuda no equilíbrio. Se não tivesse o nêutron, tudo ia explodir. O nêutron é muito necessário. Não pode ter nem de mais, nem de menos. E girando ao redor, eu tenho a carga negativa, que é o senhor elétron. Lembrando que é elétron, não é E. Teve um aluno uma vez que perguntou para mim, professor, por que tem esse Eu falei, meu amigo, primeiro que não é E. E é inclinado, 45 graus. Sinal de menos é 90, aqui ó, tá aqui ó, formando um perpendicular, aqui ó, 180 graus, aqui ó, forma paralela. Não, tá? Por favor. Por favor, tá? Então, essa região central, chamada de núcleo, a região em volta, a eletrosfera. Só tem um átomo girando? Não. Eu tenho várias camadas. Camada K, L, M, N. Lembra? Diagrama do Linus Pauling? 1s2, 2s2. Mas essa parte a gente não vai precisar trabalhar agora. Mas você não pode esquecer, tá?
Ah, mas professor, isso faz tanto tempo. Mas precisa se lembrar, porque já foi ensinado. Não jogue seu caderno fora, tá? Porque isso é muito importante. Relembre de mim, não jogue minhas coisas fora não, tá? Vambora. O que acontece? Quando o elemento químico faz uma ligação com outro elemento químico, ele pode formar 4 substâncias básicas. Pode formar outras? Pode, mas essas são as principais. Então, todos esses caras aqui da tabela periódica podem formar ou ácido, ou base, ou óxidos. Então, para ser um ácido, tem que ter hidrogênio e ele tem que ser o primeiro elemento. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Uma base sempre termina com oxigênio e hidrogênio, famoso OH. Exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Um óxido termina com oxigênio. Um bom exemplo disso é o famoso CO2, terminou com oxigênio, gás carbônico, o dióxido de carbono. Ou o senhor monóxido de carbono, altamente tóxico, fatal para o ser humano, em minutos. E o sal é o resto, o que sobrou normalmente é o sal. O sal não vai ter nem hidrogênio, nem oxigênio normalmente. Um exemplo, famoso NaCl, já que eu usei o Cl aqui e o Na, o cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, que você tempera, tá? Aquele sal, NaCl. Pode ter outros? Pode ter hidrocarbonetos, podem formar outros, ok? Normalmente, um ácido, ele pode reagir com uma base, ele pode reagir com um óxido, ele pode reagir com um sal. Pode acontecer da base reagir com um óxido, reagir com um sal. Pode acontecer do óxido reagir com um sal ou um óxido reagir com ácido, o ácido reagir com sal, sal com ácido, ou um ácido, uma base e um óxido reagir, ou um sal, óxido, uma base. Pode acontecer diversas combinações possíveis, sempre seguindo uma proporção. As regras das proporções, elas são unânimes, não tem como derrubar, são dogmáticas. Eu tenho que seguir a regra da proporção. Eu tenho o Sr. Proust e o Sr. Lavoisier que nos dizem que eu não posso colocar qualquer quantidade porque não vai dar certo, tá? Eu não vou chegar no resultado adequado, tá bom? Eu vou gastar mais produto do que eu deveria porque eu não fiz como deveria. Então tem que seguir as proporções. Quando eu faço essas misturas, eu posso ter duas situações. Eu posso misturar lá, que nem a gente aprendeu na outra aula. Opa. A gente aprendeu aqui, ó, sobre o soluto e o solvente para formar uma solução, lembra? Então, eu posso ter lá o soluto, deixa eu apagar aqui. Pega uma carta aqui. Pode ser o soluto com o solvente e eu vou formar uma solução. Então, desse lado aqui são os reagentes, desse lado aqui são os produtos. Se eu somar reagente e produto, faz de conta que aqui eu tenho 7 gramas desse cara e 3 gramas desse cara. Esse aqui, obrigatoriamente, tem que formar 10 gramas. Se formar 9, você fez alguma coisa errada. Porque não pode perder átomos, não pode perder massa. Eu não posso, por exemplo, formar 11, não posso multiplicar. Não dá para criar átomo do nada. Então, o que eu tenho de um lado tem que ser igual ao que eu tenho do outro. Pelo amor de Deus, tá? E dependendo de qual solução você formar, ela pode ser homogênea, ou seja, uma coisa lisa. Eu não sei aonde começa um e termina o outro. Exemplo, vou fazer o meu leite com o meu Nescau, meu Toddy. Quando eu misturar, eu já não consigo saber aonde está o leite, aonde está o chocolate. Formou uma coisa só. Eu vou fazer o meu bolo. Depois que eu misturei a farinha, o leite, o ovo, a manteiga, não dá mais para tirar a manteiga, você não consegue mais ver aonde está a manteiga, aonde está o leite, aonde está a farinha. Uma mistura homogênea, ela tem uma fase, um campo,
um bloco, vira uma coisa só, juntou tudo, virou uma coisa só. Agora, por exemplo, se eu misturar sal e pimenta, você consegue ver aonde está o grão de sal, aonde está o grão de pimenta. É difícil, mas dá para ver, tá? Cuidado com essas pegadinhas. Agora, uma mistura heterogênea é quando eu consigo ver duas ou mais fases, mais camadas. É aquele famoso misturar água com óleo. Você consegue ver aonde está a água, aonde está o óleo. Duas camadas. E se você colocar areia, você vai conseguir ver areia, água e óleo. 3 camadas. Se tem camadas, é heterogêneo. Imagina que você está comendo um bolo. Tem camadas, é bolo de aniversário. Se for bolo de aniversário, heterogênea. Se for aquele famoso bolo com bolo que a sua mãe faz aí de vez em quando, sem cobertura, sem nada, bolo de bolo, homogêneo. Você corta, não tem nada dentro. Ah, mas eu coloco goiabada no fundo. Não começa. Não começa com essas farofadas. Ah, mas eu coloco um coco ralado por cima. Não, 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 não dificulta o meu trabalho. Bolo de bolo, homogêneo. Bolo de aniversário, tem camada, tem recheio, heterogêneo. Tá bom? Você viu camadas heterogêneo. Tá bom? O meu braço aqui agora, o homogêneo. Se eu cortar o meu braço, você vai ver minha pele, meus músculos, meus ossos, heterogêneo. Pensa assim. Eu tenho camadas. Camadas, cebolas têm camadas. Tem camadas heterogêneas. Não tem camadas homogêneas. Mesmo sendo uma mistura homogênea ou heterogênea, pode acontecer os fenômenos, lembra? Não é o Ronaldo, não, mas pode acontecer os fenômenos, que pode ser um fenômeno químico, também chamado de reação química, ou pode acontecer o físico. Fenômeno físico é onde eu só mudei as coisas de lugar, mas continuo igual. Exemplo, eu pego um pedaço, pego um lápis e quebro o lápis. Vai deixar de ser madeira? Vai deixar de ser grafite? Não. Eu vou lá e rasgo um papel. Deixou de ser papel? Não. Ah, mas não dá para usar. Mas não deixou de ser papel. Continua sendo papel, só que não virou diamante. Tá? Antes pudesse. Tá? Então, a mistura homogênea, por exemplo, eu peguei água e areia. A água não deixou de ser água, a areia não deixou de ser areia. Continua igual. Eu pego uma bolinha e jogo na água. A água continua sendo água, a bolinha continua sendo bolinha. Só que agora não é uma bolinha molhada, mas continua sendo bolinha. Ela não virou diamante só porque entrou em contato com a água. Ela não se transformou em outra coisa, tá? Ah, mas se ela dissolveu, aí já é outra história, tá bom? Quando eu tenho uma reação química, como é que eu sei que teve uma reação química? Eu tenho as evidências de uma reação química. Para acontecer a reação química, existem fatores que influenciam. Um deles envolve a temperatura, a pressão e a concentração e a solubilidade. São fatores que interferem na reação química. Tem reações químicas que só acontecem em altas temperaturas. Tem reações químicas que só acontecem em baixas temperaturas. Tem reações químicas que precisam de muita pressão. Tem outras que precisam de pouca pressão. Tem umas que eu tenho que colocar grandes quantidades para acontecer. Outras eu tenho que colocar pouco. Outras, a solubilidade é difícil, tem que misturar bastante para conseguir transformar em uma mistura homogênea. Precisa de muita agitação para acontecer. Solubilidade. Esses são os principais fatores, tem outros, tá? Mas esses são os principais fatores: temperatura, pressão, concentração e solubilidade. Por isso que você aprende sobre solubilidade, porque isso vai interferir no resultado final. Lembrando, quais são as 4 evidências? Liberação de gás, sai uma fumaça. Ah, mas é transparente. É fumaça. Se você não enxerga, o problema é do nosso olho, que é péssimo. Mas a fumaça está lá. Lembra, o nosso olho é péssimo. Formação de precipitado. Lembrando que o precipitado, numa substância, ela pode acontecer tanto em cima quanto embaixo, ou no meio.
As pessoas sempre pensam que uma coisa que vai para o fundo. Não, pode ficar boiando, pode ficar... Por exemplo, nata, quando você ferve o leite. Aquilo é um precipitado, só que fica em cima, não fica embaixo. Tá? Oxe, fugi da escola aqui, ó. É alteração de energia. Alteração de energia, ou seja, a reação ela pode ficar quente, esquentar, ou ela pode esfriar, ela pode ficar fria. Então ela pode tanto liberar energia como absorver energia. Liberar fica quente, absorver fica frio. E a alteração de cor, que é o mais comum. Você mistura duas coisas e elas mudam de cor. Esse é o mais básico. Então, na aula de hoje quis fazer esse resumo para a gente entender. E eu vou terminar a aula usando o mesmo exemplo que nós fizemos da outra vez. Do exemplo que eu usei no último vídeo, eu tinha um sal hipotético e a 20 graus Celsius ele misturou 20 gramas em 100 gramas de água. E aí tá falando aqui, ó, que nós respondemos que ia sobrar 5 gramas de sal como corpo de fundo. A pergunta que eu faço para você. Então, eu tenho o meu copo, onde eu coloquei água. Aí eu vou colocar esse salzinho que está aqui fora. Aí eu vou jogar aqui dentro. Ele vai ficar aqui dentro e vai sobrar um restinho aqui, ó. Esse restinho aqui são 5 gramas. Ou seja, dentro aqui tem 15 gramas dissolvido nessa água. A pergunta que eu faço é: essa mistura desse sal mais essa água é uma mistura homogênea ou heterogênea? Parabéns! É uma mistura heterogênea. Por quê? Vai formar uma camada aqui embaixo. Vai ter uma camada aqui embaixo onde está esse sal e aqui em cima uma outra camada onde está a água dissolvida com o sal. Vai formar uma camada, duas camadas. Se tem mais de uma camada, é heterogênea. Ah, moleque! E se eu quisesse transformar isso aqui numa mistura homogênea? Eu não poderia colocar 20 gramas. Se eu colocasse, por exemplo, o máximo que cabe é 15, né? Se eu falasse para você que eu tinha colocado 14 gramas de sal, não ia sobrar 5 gramas. Todo o sal ia se dissolver, então não ia ser mais heterogênea, seria homogênea. Tá vendo como saber solubilidade interfere nas coisas? Ou, por exemplo, eu tenho essa mistura aqui de 15 gramas e sobrou esses 5 gramas. Só que eu aumentei a temperatura. Faz de conta que eu aumentei para 30 graus. Opa, se eu aumentei para 30 graus, cabe 20. Então aqui não ia ser heterogênea, ia ser homogênea, porque eu aumentei a temperatura para 30 graus. Se eu aumentar a temperatura, eu posso aumentar a solubilidade. Olha só. Então, saber sobre temperatura, saber sobre pressão, saber ler gráficos, entender a diferença entre solubilidade, o que é reagente, o que é produto, saber que tem que ter proporções, que eu não posso colocar qualquer coisa de qualquer jeito, porque as coisas não funcionam, interfere no resultado. Ok? Por hoje só. Beijo, beijo, beijo. E vejam um vídeo sobre lei de Proust e lei de Lavoisier que eu vou postar. É do 9º ano, mas assistam porque vocês precisam rever esse conceito.